No Paquistão, em abril passado, um universitário acusado de blasfêmia contra o Islã teria sido espancado até a morte, segundo relatos, por uma multidão de colegas no campus. Algumas semanas antes, nas Maldivas, um blogueiro conhecido por apoiar o secularismo e fazer graça com a religião foi encontrado morto, com sinais de apunhalamento, em seu apartamento. E no Sudão, o ativista pelos direitos humanos Mohamed Al-Dozoje foi preso depois de solicitar oficialmente que, na sua carteira de identidade, o registro de sua religião constasse como ateu. Estes são apenas 3 exemplos daquilo que a União Internacional Humanista e Ética, IHL, na sigla em inglês, diz ser uma crescente tendência global de discriminação, pressão e ataques contra ateus e céticos quanto à religião em todo o mundo. No seu relatório Freedom of Thought, Liberdade de Pensamento, de 2017, a organização registrou casos de discriminação grave ou severa contra pessoas não religiosas em 85 países ao redor do mundo. E em 7 destes lugares Índia, Malásia, Maldivas, Mauritânia, Paquistão, Sudão e Arábia Saudita os não religiosos foram ativamente perseguidos, segundo a organização. A IH é um guarda-chuva para mais de 120 grupos humanistas, ateus e seculares de mais de 40 países apresentou suas constatações ao Parlamento Europeu. Esta tendência preocupante vai contra um direito humano básico, que simplesmente não está sendo garantido pelos governos, afirmou à Notícias o diretor-geral da IHL, Gary M.C. Leland. O direito à liberdade de pensamento, religião ou crença está protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que inclui a liberdade de mudar de religião e expressar a fé, ou a falta dela. Muitos países estão fechando os olhos para esta norma internacional, acrescentou M.C. Leland. Dos 85 países listados como perigosos para aqueles que não se identificam com as religiões, 30 estão na pior situação no ranking, com violações graves relatadas nos últimos 12 meses. Esses incidentes variam de execuções extrajudiciais à pressão apoiada pelo governo, incluindo também o desaparecimento de supostos blasfemos. Em 12 desses países, a apostasia, termo que denomina troca ou o abandono de religião, é punível com a morte, afirma o relatório. No nível seguinte, há 55 países onde a discriminação é considerada severa. Isto pode ocorrer com o controle religioso por meio de leis e tribunais, doutrinação fundamentalista em escolas públicas ou da prisão por críticas a certas crenças, embora vários países, como a Alemanha ou a Nova Zelândia, pertençam a essa categoria por manter ativas leis arcaicas para a blasfêmia e delitos afins, ainda que raramente as apliquem. Muitos dos países com as manifestações mais graves de discriminação têm maioria muçulmana, ou regiões de maioria islâmicas dentro de nações multirreligiosas, como o norte da Nigéria, diz M.C. Leland. A discriminação tem maior probabilidade de acontecer onde as regras têm motivação religiosa e a liberdade de expressão é muito restrita. Isto é um reflexo da situação, e não um julgamento por parte do relatório. O relatório recém-divulgado especifica a situação em apenas alguns países, não é o caso do Brasil. Mas, em 2016, o Brasil foi descrito no levantamento como um país soberano e secular. Além de ter a maior população católica do mundo, 130 milhões de pessoas, ou 64,6% da população, o Brasil também aparece como um dos 10 países mais religiosos do mundo. O protestantismo é a segunda maior crença religiosa, cujos adeptos representam aproximadamente 22% da população. Há também uma comunidade não religiosa relativamente grande que compõe cerca de 8% da população, com o pequeno restante dividido entre o espiritismo, o islamismo e o judaísmo, diz o site do relatório. Entre as 4 grandes áreas avaliadas, justiça e governo, educação, interações sociais e liberdade de expressão, o Brasil aparece com a melhor classificação, livre e igualitário, no item Interações Sociais. O relatório destaca que, ainda que a Constituição garanta que o ensino religioso nas escolas seja opcional,
quase metade das escolas fazem deste ensino obrigatório. Na categoria de discriminação sistêmica, recaem duas áreas avaliadas: justiça e governo e liberdade de expressão. No primeiro caso, o relatório aponta que, embora a lei brasileira garanta a liberdade religiosa e o Estado laico, há registros de repressão policial desproporcional a ativistas dos direitos humanos e uma forte influência de setores religiosos na política. Já no que diz respeito à liberdade de expressão, o relatório aponta que o Código Penal brasileiro criminaliza a blasfêmia, mas, diz o documento, embora esta lei esteja nos livros, na prática, ela não parece ter sido usada para proibir ou obstruir críticas às religiões. Em 2012, o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, concedeu uma liminar determinando